conversando um pouquinho na realidade, compartilhando a mensagem do domingo passado, que misericórdia, apanhei que mais que burro de carga, mas foi falado exatamente sobre Isaías 9:6, sobre o versículo onde Isaías, o profeta messiânico, acho que foi 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, profetizou a vinda do Messias. Então eu queria chamar de profeta messiânico. E aonde foi tocado muito no meio da mensagem foi sobre e o governo está sobre os seus ombros. Aí me fez lembrar de algumas ministrações que eu fiz sobre autoridade, sobre obediência, que há anos atrás eu fiz uma mensagem na sala sobre obediência, vai fazer 5 anos essa mensagem. Pensa num cara que é tratado até hoje, que é uma área que todos nós temos dificuldade. Isso não tem como a gente entrar numa discussão sobre isso, que todos nós temos dificuldade nisso. Aí me vem umas perguntas aqui que eu pensei durante a semana, meditando na mensagem. Por que é tão difícil obedecer? Por que, na sua opinião, nós que somos cercados de liderança, por sermos filhos e ainda solteiros, nós temos mais autoridades ainda? Por que, na sua opinião, é tão difícil obedecer? Eu acho assim que é um pouco meio das coisas, das tentações às vezes que tem na vida. Aí às vezes fica um pouco meio difícil, às vezes a gente quer fazer as coisas na nossa força, quer levar na força do nosso braço. E às vezes a gente meio que acaba desobedecendo, né, a Deus, desobedecendo a nossa maior autoridade. Certo. Mas é mais ou menos. É meio difícil até para mim responder essa pergunta, que eu já tem anos que eu fico pensando sobre isso, porque eu fiz uma mensagem que eu até tive a alegria de compartilhar na sala de jovens e aqui em casa, que se chama Por que é tão difícil obedecer a Deus? Eu peguei logo o principal da história, não peguei as autoridades humanas, peguei logo o poderoso chefão. E até hoje eu não consegui chegar numa conclusão sobre isso, do porquê é tão difícil obedecer. É algo que tem que pensar e pensar em muito para poder É, chegar na conclusão. na Que bom que verdade. você teve uma opinião sobre isso, mas eu, para chegar na conclusão sobre isso, eu vou ter que pensar em muito. Ia falar alguma coisa? Não, porque tipo assim, tem vezes que não tem como explicar, né? Não tem como entender. Aí eu faço uma segunda pergunta. Você tem tido dificuldade de obedecer em alguma área? Ou dificuldade de obedecer a alguém? Ou seja, você tem várias autoridades assim como eu, as mesmas. Só muda um pouquinho a questão dos pais. Não são os mesmos pais que a gente honra, É, mas boa parte das autoridades são iguais. tipo assim, Ma- dos meus, de respeitar, de... Como é que foi a pergunta que você falou? Você tem alguma dificuldade de obedecer em obedecer? Tipo, obedecer assim, no geral, ou tipo assim... Vou te dar um exemplo mais simples. Tem pessoas que têm facilidade de obedecer a todas as hierarquias, mas tem pessoas que não. Às vezes, um exemplo. Você tem facilidade de obedecer ao seu pai, mas não ao teu professor. Tem dificuldade. Você tem facilidade de obedecer ao presidente da república, mas não tem facilidade de obedecer ao prefeito. Você tem tido assim alguma dificuldade? O intuito aqui não é expor, escancar na cara, não. É pra gente orar mesmo. Não, acho que nunca... Não, já sim, mas eu acho que hoje não. Acho que hoje não. Eu não escrevi essa pergunta aqui, mas eu vou fazer. Nesse caso assim da dificuldade de obediência, o que você tem feito para que isso possa ser melhorado? Nessa questão de dificuldade de obedecer, o que é que você tem feito? Que armas você tem usado? Eu tenho, tenho agora assim, estudando bastante a Bíblia, como eu tô lendo assim, bastante, vendo, conhecendo mais, assim, a palavra de Deus, conhecendo mais as coisas, então, basicamente, tô me, aonde que eu vejo que às vezes me deixa um pouco assim, querendo fazer, às vezes eu me desvio, e
das coisas que acontecem aí, de algumas coisas que aparecem pra me fazer. Aí eu tenho que me desviar, porque senão é difícil. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. Mas continuando aqui então, nós percebemos que lutar contra a obediência não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes nós recebemos ordens que muitas vezes nós não queremos obedecer. Até muitas vezes a gente pensa que isso não é muito, se eu fazer, sei lá o que. Às vezes a gente acaba meio que desobedecendo também por besteira, assim, por um momento de emoção, assim, que a gente às vezes fica um pouco, não se contém, às vezes acaba meio que desobedecendo. Realmente não é fácil. Tem que estar firme mesmo, tem que estar sempre Tem uma escutando. pergunta que uma vez eu fiz, eu estava conversando isso com a minha mãe. Eu perguntei para ela, foi mal aí, almocei faz pouquinho tempo e comi uma linguiça que tava com a pimenta, meu irmão. Tá coisa de louco aquela linguiça. Não sei quando morri com aquele negócio. E eu fiz essa pergunta pra minha mãe que foi a seguinte: na sua opinião, não usando o dicionário, mas usando o nosso português linguajar, o nosso português mal falado mesmo, o que significa para você a palavra obediência? Vou entender se você tiver dificuldade de responder. Se você acha que tem dificuldade, né? Desobediência é meio que obediência, né? Na minha opinião, sabe o que significa obediência? Vontade forçada. É verdade. Porque você, quando recebe uma ordem de alguém, um pedido de alguém, você sente vontade de fazer? Seja o que for que você tem que obedecer, seja não falar palavrão na frente de adultos, seja respeitar os mais velhos, seja algum favor que te pede, você sente vontade de fazer? Você sente aquele prazer de fazer? É verdade. Claro que não. Então, de uma certa forma, no meu entender, obediência é vontade forçada. Teve um... Realmente é vontade forçada, né? Isso dá pra perceber assim, às vezes em casa, quando você tá deitado tranquilo, alguém te chama pra você ir pegar alguma coisa ali e você fica meio que. Eu não Por estou que que é? colocando aqui a questão de preguiça. Tem vezes que a gente não faz por Então, preguiça, mas eu me refiro ao seguinte: a gente nem sempre está disposto a obedecer. às vezes. A gente sempre sente aquela vontade de não obedecer. Então é meio complicado a gente falar sobre isso. Mas esse é o meu entender: a obediência é vontade forçada. O pastor falou no domingo, foi até o pastor Henrique que pregou, ele relatando sobre lideranças, ele até usou uma passagem que o pastor Epp usou numa outra vez que nós compartilhamos, e eu me lembrei de algo que eu falei na célula de jovens quando eu estava ajudando o Henrique na célula dele, que eu falei sobre quem reinará sobre nós. Que líder você tem escolhido para a sua vida? Quem você tem escolhido obedecer? Onde eu falei uma frase que eles até ficaram em choque. Nós não escolhemos a quem obedecemos, mas obedecemos a quem escolhemos. É meio doido isso. Mas em que sentido que eu disse essa frase? Quando você honra alguém, quando você honra suas autoridades, quando você obedece, você, por causa da sua obediência e da sua honra, você acaba trazendo aquela liderança para a sua vida, escolhendo. Por quê? Você teve a oportunidade de escolher os líderes que você tem? Não. Por exemplo, nem a mim você teve a oportunidade de escolher como seu líder de célula. Você não teve a oportunidade de chegar assim pro Alan, você tem que dizer, eu ficar com o Thiago, mas nem cavar catuça. Quero outro. Você não teve essa oportunidade. Mas o que lhe fez me escolher para a tua vida? A obediência, a honra. Por você me obedecer, por você me honrar assim sucessivamente com todas as lideranças que você tem, em primeiro lugar, seu pai e sua mãe, faz com que você o traga para a sua vida. Com que através da sua escolha e da sua honra, você possa ter aqueles líderes perto de você. Nós estamos num ano de eleição, então essa mensagem veio muito bem a calhar, o pastor Henrique trouxe. Nós, no caso, você também já tem idade de votar, então pense bem em quem você vai votar, porque está difícil.
devido à situação do nosso país. Mas você vai lá, vai ter lá o seu presidente, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, seu senador, seu governador. Você deve estar analisando aí. Você vai lá votar no dia 7 de outubro, se tiver segundo turno, dia 28 de outubro. Você vai lá votar. Mas aquele líder que você escolher é garantia que ele seja eleito? Não. Porque só quando analisarem lá todos os votos de todos os estados, menos o Distrito Federal, que é o único que não vota, não sei por qual motivo, quando tiver analisado, sei lá, pelo menos 90% dos votos, já dá para saber quem foi pelo menos o presidente e o governador eleito. Que os deputados não dá para saber que é muitos. Mas não é garantia de que aquele líder que você escolheu para a nação vai ser o seu líder, porque depende de muitas pessoas. Mas após ele ser eleito e a partir de 1º de janeiro de 2019 ele entrar no poder, o que vai fazer com que você o escolha para sua vida é a sua honra a ele. Orando, jejuando, intercedendo, pedindo ao Senhor que dê sabedoria a ele para que ele possa fazer um bom mandato, presidente no país, o governador aqui em São Paulo, o senador também, os deputados estaduais aqui em São Paulo. Você orando e pedindo ao Senhor, abençoe. Não foi aquele que eu escolhi, não foi aquele que eu votei, mas como o Senhor escolheu, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha honrar e me ajude a ser vamos colocar assim, um discípulo obediente a Ele. Então o que a gente entra hoje nessa rápida conversa é isso. É de nós obedecermos. Entendemos que o domínio e o governo estão nas mãos de Deus, agora usando a autoridade máxima. Nós temos que entender que aquele que está na autoridade não pode ser mudado. Aquele que está na autoridade foi Deus que elegeu e o nosso dever é obedecer e honrar. Mais alguma coisa a falar? É, basicamente como Saul, né, e Davi também assim. Bem lembrado. Ele colocou, Deus escolheu Samuel, tipo, mandou Samuel, tipo, escolheu Samuel, aí Samuel, não sei, chegou lá, aí o Saul foi escolhido como o rei, né, de Israel. Só que aí tinha Davi, né, que matou Golias e todo mundo tava, tipo, idolatrando Davi. E depois ele começou a sentir ciúmes dele, sentir ódio. Tipo, aí Saul ficou perseguindo ele e Davi teve várias oportunidades de matar ele. Interessante. Tipo, não várias, mas tipo, teve duas, né, que tipo, se encontraram na caverna lá. Ele teve a oportunidade de matar ele, só que ele respeitou, ele falou, não, Deus colocou ele como rei, então eu não posso matar ele. Exatamente. É basicamente isso, né? A pessoa coloca, a gente tem que, independente de tem que obedecer, né, a nossa autoridade. O pastor Henrique falou sobre isso no domingo, que foi o seguinte: o povo queria um rei, porque todas as outras nações tinham um rei. Tinha um rei. E o que eles não entenderam? Que eles tinham Deus como rei. E como eles tinham Deus como rei, eles não estavam satisfeitos em ter Deus como rei. Cadê o violão? Tá lá em cima. Tá afinado? Acredito que esteja, que minha irmã que tá usando. Mas tá tocando? Ela tá tocando? Sim, tá tocando. Então, eles não queriam um rei Deus. Eles queriam ser um rei homem. E insistiram com Samuel, fizeram a paciência dele e de repente foi ungido Saul a rei. A princípio Deus queria Saul como rei, vamos dizer assim. Samuel ungiu, né? Só que como Saul resolveu deixar a liderança subir a cabeça, fez o que Deus não mandou, então Deus rejeitou a Saul. Mas como Davi não tinha entrado ainda para ser rei, ele continuava submisso a Saul, porque ele ainda estava no reinado. É, foi basicamente que ele perdeu, ele perdeu, não que ele perdeu, mas como Deus, tipo, não ficou mais do lado dele, foi porque ele, tipo, desobedeceu as ordens de Deus, né? Que, tipo, Então, Deus mandou ele acabar com tudo e não ficar com nada. E, Saul continuou reinando. é, Só que aí, depois que Saul morreu, ele se matou, na realidade, se suicidou, porque ele viu que não tinha chance de escapar. Ele pediu para acho que o filho dele mata ele, não quis, ele se lançou em cima da espada. Aí sim
que Davi foi e assumiu. Mas Davi respeitou Saul o tempo inteiro. Se eu não me engano, foi 3 oportunidades que ele teve de matar Saul. E Davi não fez isso. Por isso que Davi foi um rei honrado. Foi um sucessor bem honrado de Saul. É verdade, se fosse aqui na Terra assim, acho que hoje em dia seria difícil a pessoa não fazer isso. Só se fosse muito temente mesmo. Porque a pessoa tá atrás de você querendo te matar e você tem a oportunidade ela aqui na sua frente dormindo. É nisso que você vê como é que é a honra. Porque Saul estava dormindo. Ele cortou uma parte, não sei se foi da veste, eu não lembro o que foi. Foi Saul acordou assustado e Davi lá, ó. Eu vou falar no bom linguajar. Eu podia acabar com você, infeliz. Eu não vou fazer isso não. Ou seja, e Davi ainda falava, Deus, eu vou colocar dessa forma, Deus que me livre de tocar no ungido do Senhor. Mesmo que Deus já havia o rejeitado, mas ele ainda fez questão de dizer, é ungido do Senhor. Como é que um cara desse não ia ter uma liderança bem sucedida? Mesmo que ele teve vários deslizes, mas Deus ainda o chamou de um homem segundo o coração de Deus. Mas como é que um cara desse não ia ter uma liderança bem sucedida? Como? Esse cara teve uma senhora de uma liderança. Então é nisso que a gente entende a questão da honra. Quando a gente honra um líder, mesmo que ele não esteja sendo um bom exemplo, automaticamente, se um dia chegarmos a ser líderes também, for o propósito de Deus tem para nós vamos ter uma liderança honrada. Verdade. Sabendo que nós vamos sim chegar. Por quê? Você quer se casar um dia? Eu também quero. Então nós vamos ser líderes. Então, se nós honrarmos a nossa liderança, vamos colocar nossos pais, nós também, quando formos pais, nós vamos ser honrados. Nós vamos receber de volta aquilo que nós demos. Então, no que entra aqui nessa conversa é exatamente sobre isso. Nós honrarmos. Entendemos que quem está na liderança, só Deus que muda. Com a exceção de políticos que é a cada 4 anos. Aí não tem jeito. Até uma coisa que entrando dentro, eu sou contra esse negócio de reeleição. Né? Porque vai, às vezes, uma pessoa Não, tá bem assim no cargo. não é por essa questão. Porque eu penso na seguinte opinião: todo mundo tem que ter oportunidade. Se eu não me engano, Michel Temer, eu acho que é o 37º presidente do país, se não me falha a memória. É o terceiro que foi eleito por causa de impeachment. E os 3 presidentes que aconteceram de assumirem após o impeachment, 3 vices no caso, ambos são do PMDB, por incrível que pareça. Mas acho que é 37º presidente. Após a reeleição, o Fernando Henrique assumiu 2 vezes, o Lula assumiu 2 vezes, vamos dizer que a Dilma assumiu 2, mesmo que o Michel Temer esteja cumprindo a parte que a Dilma não encerrou. Mas, na minha opinião, é a seguinte: não devia haver esse negócio de reeleição. Tem um projeto aí para acabar. Para ser em 5 anos, a eleição, o cara ficar 5 anos e não volta mais. Eu sou contra esse negócio de reeleição porque todo mundo tem que ter oportunidade. Todo mundo. Eu não acompanho muito assim, esses negócios assim, de política, de governo, mas falaram que é o Bolsonaro, né, Paty? Que querem agora. Mas eu não sei, Não. eu tipo. Mas na minha opinião é o seguinte: todo mundo tem que ter oportunidade. Claro, tem eleição lá, vamos dizer lá, tem as 7, 8 candidatos a presidente ou a prefeito, que são as 2 cabeças principais que a gente sempre vota, mas todo mundo tem oportunidade. Se agora para 2019 tal fulano vai ganhar, que nós não sabemos quem, ele cumpre o mandato até 2023, se não me engano. Isso. 19, 20, certo, até 1º de janeiro de 2023. Ele terminou o mandato, deixa outro. Ainda que quem ganhe seja do mesmo partido dele, ok? Mas ele fez a parte dele, realizou o sonho dele, ele foi presidente, ele pôde colocar as ideias dele no país, no caso do prefeito, as ideias dele na cidade, o governador no estado, que são as 3 lideranças mais fortes. Mas terminou o mandato, deixa outro entrar. Não queira assim se reeleger. Mas é um pensamento que eu tenho. Mas não é sobre isso que nós queremos falar, mas entra na questão de nós, Basicamente não é um consenso. Né? nós honrarmos a nossa liderança. Nós entendemos que
o governo está nas mãos de Deus, nós temos que obedecer a Deus e honrando nossas autoridades, nós também honramos a Deus. E vamos orar agora pedindo ao Senhor que nos ajude a obedecer. Vamos clamar, logicamente, pelo nosso país também, para que possamos, nesse ano, termos sabedoria para elegermos pessoas de bem, que está precisando. E orar para os atuais, para que nesses basicamente 11 meses que ainda faltam, eles possam tentar colocar o Brasil no lugar. Então que Deus fale mais nos nossos corações.